Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos falar agora da representação definida por aqueles sketches R-epsilon, né, que foram os sketches que eu introduzi com vocês nos últimos vídeos, né, que formam uma base para o espaço de Hilbert que descreve, né, a configuração de um elétron com seus graus de liberdade internos e externos. Sempre que a gente, né, consegue definir uma base para o espaço de Hilbert, né, enfim, que a gente está tratando do nosso sistema quântico, a gente indiretamente está definindo uma representação. O que eu me refiro por representação? A gente tem todo um formalismo de mecânica quântica escrito em termos de Braz-Ket. Quando eu escrevo um ket psi para poder representar o meu estado, esse ket psi ele independe da noção de base. Certo? Eu posso pensar, né, nesse cara daqui, né, como sendo o vetor que, no ponto de vista abstrato, representa o meu estado. Porém, a partir do momento que a gente define, né, uma base, que a gente escolhe, no caso, uma base para o nosso espaço de Hilbert, essa base nos permite descrever a mecânica quântica em uma representação, né, que é basicamente, né, em termos de uma base específica. Né, para ficar um pouco mais palpável, né, o que eu estou querendo dizer aqui, vamos lá. Se vocês lembrarem, né, lá no início do curso de Quântica 1, nas aulas, né, na segunda aula, né, no caso dos postulados da mecânica quântica, eu comentei com vocês qual que era a tradução entre a notação de Braz-Ket e a notação de função de onda. Se vocês se lembrarem, né, eu comentei que para a gente, né, enfim, passar de uma, né, notação para outra, enfim, de uma forma de se escrever mecânica quântica para outra, o que a gente faz é basicamente pegar o nosso ket, o nosso ket psi, né, o nosso estado abstrato psi, e fazer um bracket com os estados aqui, né, definidos pelos operadores de posição, né, como sendo a base, no caso, né, enfim, do espaço de Hilbert, dos graus de liberdade, né, externos, né, enfim, em termos de um conjunto completo de observados que comutam dos operadores x, y e z. E aí, quando a gente faz esse bracket, esse cara daqui é, por definição, a função de onda. E aí, né, da mesma forma que a gente pode fazer todo o formalismo de mecânica quântica em termos de vetores de Braz-Ket, né, enfim, né, descrever, no caso, o produto interno como sendo, né, um bracket aqui, né, enfim, né, pensar nos operadores como sendo um operador atuando diretamente aqui no nosso estado abstrato e tudo, que seria a descrição mais geral da mecânica quântica, né, a gente também pode fazer toda essa descrição para as funções de onda. Então, em vez de pensar num produto interno dessa forma, né, a gente pode pensar como sendo, né, enfim, uma integral em todo o espaço, né, em D3R, de φ estrela psi, né, enfim, que é a forma que a gente faz esse produto, né, no contexto de função de onda. Além disso, quando a gente vai pensar nos operadores, a gente pensa, né, como sendo operadores que atuam em funções de onda e tudo. Né? O que eu quero dizer com tudo isso? Sempre que a gente define uma base para o espaço de Hilbert, a gente pode fazer todo o formalismo da mecânica quântica direcionada para os coeficientes do nosso estado, né? Porque, no caso, as funções de onda aqui nada mais são do que os coeficientes do nosso estado. Né? Se vocês lembrarem, a gente consegue escrever o nosso psi como sendo integral em D3R de psi de R, ket R, né? Ou seja, a função de onda nada mais é do que um coeficiente, né, de uma expansão em termos de uma base específica. Né? Se eu quisesse em termos de uma base de momento, bastava eu escrever aqui em termos, né, dos kets de momento e por aí vai. Então sempre que a gente define uma base, a gente define uma representação. E a gente pode trabalhar sempre nessa representação, ao invés de ficar trabalhando com, né, notação de Braz-Ket. Em algumas situações isso é conveniente, em outras não. Né, algumas situações são bem convenientes, como por exemplo o contexto do átomo de hidrogênio, que eu trabalhei com vocês, né, no curso de Quântica 1. Né, se vocês lembrarem, por conta daquele termo da Hamiltoniana, que era proporcional a um L2 sobre R, por conta do R aqui embaixo, né, agora eu não lembro se era um R ou um R quadrado, mas enfim, tinha um R no denominador. Né, eu falei com vocês que era mais fácil, mais prático a gente trabalhar no, né, enfim, na representação de posição. Né, porque esse cara daqui não precisa ser pensado como um operador e tudo. Né, enfim, o que eu quero dizer é que trabalhar em determinadas representações, em muitos contextos, para a gente poder fazer contas explícitas, é importante. E aí, né, como a gente definiu aqui uma base específica, né, para o nosso espaço de Hilbert, essa base carrega uma ideia, né, uma representação no caso, ela define uma representação. E adivinha, essa representação é exatamente a representação de posição, o análogo à representação de posição para esse contexto que também existe spin. Então, essa representação daqui de posição, né, o equivalente, né, é, no caso, né, enfim, o objetivo dessa aula é mostrar como é que a gente faz para poder descrever os estados de um elétron, que, né, enfim, também levando em conta os seus spins, né, os seus estados de spin, né, representados em termos de função de onda. Como é que são as funções de onda? Como é que é o tratamento em termos de função de onda para uma partícula, levando em conta os seus graus de liberdade internos, levando em conta o seu spin. E aí, enfim, eu vou desenvolver isso tudo aqui com vocês. Vai ser de forma bem análoga ao que a gente fez, né, na parte de espaço de posição, até porque, lembrando,
né, esse cara daqui a gente consegue separar como sendo, né, enfim, de um estado do espaço de Hilbert dos graus de liberdade externos e dos graus de liberdade internos, e a representação de posição, que é de função de onda, né, já está bem aqui. Então, na prática, né, como vocês vão ver, né, enfim, a representação desses caras aqui é uma mistura de representação de posição e representação, né, em termos da base, né, das projeções em Z dos spins. Mas enfim, a gente vai fazer essa construção com calma nesse vídeo daqui, né, enfim, para poder mostrar como é que são essas funções de onda. Mas bom, se uma representação na mecânica quântica está relacionada então aos coeficientes da expansão de um estado genérico em termos, né, da nossa base, né, escolhida para o espaço de Hilbert, para a gente saber qual que é a representação definida por essa base R, epsilon, o que a gente precisa fazer? Basta a gente expandir um estado psi genérico em termos desses caras. E aí, os coeficientes dessa expansão vão ser exatamente as funções de onda, que vão ser, no caso, os objetos que a gente vai construir, né, toda a nossa representação, né, em termos dessa base daqui. Como é que a gente faz para poder escrever, né, um estado qualquer em termos de uma base? Basta a gente aplicar a identidade no nosso estado, né, escrevendo a identidade explicitamente em termos da base na qual nós queremos trabalhar, né, em sua representação. Né? Inclusive, foi por isso que no último vídeo eu mostrei para vocês como é que fica a identidade, né, escrita em termos dessa base R epsilon, né, a base análoga à base de posição para esse contexto, né, exatamente para que a gente pudesse depois falar, né, exatamente das funções de onda, enfim, né, trabalhar, né, na representação de posição para esse contexto. Né? Bom, a identidade nesse contexto é somatório em epsilon, de integral em D3R, de, né, R epsilon, e agora simplesmente, né, isso tudo aplicado ao nosso psi. Né, vamos lá, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui é, por definição, o coeficiente da expansão, porque olha só, o nosso psi ele é um somatório, certo? Tanto nas partes de posição, né, enfim, quanto nas partes de spin, né, porque, enfim, todas essas informações constam aqui no nosso estado, né, mas, enfim, é uma superposição, uma combinação linear de, né, exatamente dos elementos da nossa base. Então, esses caras daqui são os coeficientes da expansão, que, né, por definição, nós chamamos de função de onda. Então, esse cara daqui é o que nós chamamos de psi de R, só que olha só, aqui não é somente um psi de R, porque não é somente um R psi, também tem o epsilon aqui, também, né, enfim, essa função de onda carrega a informação do spin. Então, eu vou chamar esse cara de psi epsilon de R, corresponde à função de onda, né, em termos de posição, né, enfim, escrito em termos do espaço de posição, né, para um spin epsilon específico, né, seja ele mais ou menos, né, para a projeção mais ou menos, levando em conta aqui spin meio, mas enfim, o mesmo raciocínio vale para qualquer outro tipo de spin. Ok? Então, enfim, só escrevendo isso aqui melhor, né, então o nosso psi ele vai ser um somatório epsilon integral em D3R de psi epsilon de R, e aqui no caso ket R epsilon. E aí, no caso, né, enfim, o que eu vou fazer com vocês nesse vídeo vai ser mostrar como é que a gente constrói, né, enfim, as operações básicas, né, com os estados de mecânica quântica e tudo, em termos da representação de posição. Ou seja, né, vamos construir aqui, no caso, né, o nosso formalismo para as funções de onda. Já de cara, percebam que, nesse contexto de spin meio, não existe só uma função de onda. Existem duas funções de onda, porque epsilon pode ser mais ou menos. Né? Ou seja, toda vez que a gente trabalha com um, né, ket psi qualquer, ele vai definir duas funções de onda, que eu vou chamar de psi mais e de psi menos, né, que no caso funções de onda de posição, né, por conta da base, né, no espaço de Hilbert dos graus de liberdade externos que a gente está usando, né, com esses caras definidos como sendo R mais com o psi e o outro cara aqui como sendo o R menos com o psi. Né? Então, enfim, é sempre bom levar isso em consideração, porque não dá para você trabalhar com uma partícula quântica que possui spin, né, querendo levar em conta, né, enfim, as probabilidades dos spins, né, sem que você trabalhe com mais do que uma função de onda. Vai precisar de uma função de onda, né, no caso, né, para cada configuração de spin diferente, para cada grau de liberdade interno, né, da sua partícula. Para que a gente não precise trabalhar sempre com dois objetos, né, no caso aqui duas funções de onda, para poder fazer o formalismo todo, né, é comum nós definirmos um objeto que é um spinor, aqui no caso, né, que eu vou chamar somente de psi de R. Okay? O livro do Cohen coloca aqui um colchete, né, para poder explicitar, né, que esse psi é um spinor. Né? Mas aqui, o que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou colocar o psi sem nada, ok? Até porque aqui não tem muita ambiguidade. Se eu estou falando do estado psi geral, eu vou colocar ali num ket. Se eu estou falando, né, das funções de onda, seja ela mais ou menos, eu vou colocar um mais ou menos, ou um epsilon aqui de subscrito. Né? Então, se aparecer um psi de R nesse contexto, necessariamente esse cara daqui vai ser um espinor.
No caso, né, só para deixar claro, um spinor ele é um objeto que pertence a C2, ou seja, é basicamente um vetor complexo de duas entradas, né, no ponto de vista matemático mais simples, ok? E, no caso, né, esse nosso spinor, ele é definido dessa forma daqui, né? É um vetor, no caso, né, de C2, como eu comentei, formado, né, pelas duas funções de onda. Então, ele é um objeto que carrega a informação, né, completa aqui enfim, das funções de onda, né, tanto de spin mais quanto de spin menos. Nesse sentido, o spinor aqui pode ser pensado como sendo, entre aspas, a função de onda de fato, né, de um estado, né, de um elétron de spin meio. No caso aqui é um spinor, né, ou seja, né, um objeto aqui de C2, pelo fato de ser spin meio. Obviamente, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com uma partícula de spin 1 ao invés de spin meio, lembrando, né, teria possibilidade de ter spin mais, 0 ou menos, né, porque aí teriam 3 possibilidades. E aí, claro, né, a gente não teria um spinor, não seria um objeto de C2, aí seria um objeto com 3 entradas, enfim, aí, né, no ponto de vista matemático a coisa muda. Para partículas de spin meio, né, que no caso, né, as medidas de spin têm duas possibilidades, mais ou menos, né, nós definimos aqui um spinor. Então, como esse objeto carrega informação das funções de onda, né, enfim, é mais comum a gente trabalhar de forma compacta com o spinor, quando a gente vai trabalhar, né, enfim, no caso, com as funções de onda, né, aqui no caso, né, enfim, do nosso elétron de spin meio. Né, eu vou mostrar aqui como é que ficam as contas, levando em conta, né, tanto as duas funções de onda, ou tudo em termos dos spinores. Né, porque, como eu comentei, os spinores eles deixam bem compacta a expressão, e aí é mais fácil de você não se confundir, enfim, de você não cometer nenhum tipo de erro de manipulação. Ok? E, inclusive, né, é sempre interessante a gente, né, desde cedo, trabalhar com spinores, porque spinores depois aparecem quando a gente vai trabalhar na mecânica quântica no ponto de vista mais fundamental. Quando a gente fala de spinor para spin meio, é muito comum o estudante pensar na equação de Dirac, né, que é a equação que descreve completamente uma partícula de spin meio. Aqui a gente está num contexto não relativístico. Né, então aqui está no contexto de equação de Schrödinger, tem nada a ver com a equação de Dirac, mas percebam que os spinores, mesmo assim, podem aparecer, podem ser definidos. Né? Bom, sempre que a gente vai trabalhar, né, no caso, com funções de onda, né, aparecem tanto as funções de onda normais, né, que são, no caso, as representações, né, os coeficientes da expansão, né, de um ket normal, né, mas também podem aparecer elas com o complexo conjugado, que no caso vão estar relacionados ao Bra, no caso. Né? Então, né, enfim, para todo estado psi, a gente consegue definir aqui um Bra psi, né, que, enfim, da mesma forma, né, a representação dele, né, em termos de função de onda seria colocar aqui o nosso R epsilon, e aí, né, de forma análoga e até idêntica, né, por isso eu não vou repetir as contas, né, enfim, fazendo esse mesmo tipo de expansão, né, vai ficar evidente que esse cara daqui corresponde ao nosso Psi epsilon estrela de R, ou seja, né, quando a gente pega o que seria equivalente à função de onda do nosso Bra, né, do estado em forma de Bra, ele é simplesmente, né, o complexo conjugado da função de onda. Né, bem imediato. E aí, por conta disso, da mesma forma que a gente define esse spinor, a gente consegue definir o que seria o equivalente ao spinor para o Bra. Né, no caso, esse outro spinor para o Bra, vou até colocar o spinor aqui um pouquinho de lado, corresponde, né, ao conjugado hermitiano desse cara. Okay? Pelo mesmo tipo de construção, né, a gente define aqui o Psi dagger, né, como sendo aqui o nosso, né, Psi estrela mais R, ok? Aqui é um mais, opa, saiu aqui meio esquisito, e um Psi menos estrela de R. Então, né, enfim, é uma forma compacta, né, da gente, enfim, né, trabalhar com as funções de onda, tanto para Bra quanto para ket, né? Então, né, tá aqui, essa é a forma, né, espinorial de se representar aqui no caso, né, enfim, as funções de onda relacionadas ao nosso estado, né, de um elétron, né, de spin meio.